Boa tarde a todos. Primeiramente, queria me apresentar. Eu sou Renata Zeuli, advogada especialista em civil contencioso estratégico, esposa da Anne Michele Longo, muitos conhecem. O Instagram dela, @Anne com 2 N's, Longo com 2 O's no final. E eu tô aqui hoje para começar a contar um pouquinho da historinha da Anne para vocês. Vocês que seguem a ela aí, a gente sabe que ela tem um grande número de seguidores, que ela fazia parte aí de um projeto social muito legal, dos super-heróis para visitar as crianças em hospitais, em eventos beneficentes. Ela acabou sendo obrigada, de certa forma, a se afastar disso, uma coisa que fazia muito bem a ela, e eu espero que em breve ela possa retornar. E eu tô aqui para contar o porquê desse sumiço dela. Vocês, acho que por seguirem ela, já perceberam que ela se ausentou aí há praticamente 3 anos das redes sociais, não tem mais participado dos eventos e tudo mais. Então vou contar um pouquinho. A história é longa, tá, pessoal? Então, assim, eu estou aqui hoje, apesar de ter me apresentado, falado que sou advogada, eu não estou aqui como advogada. Eu estou aqui hoje como a esposa da Anne, para contar um pouquinho da história dela, para esclarecer e trazer para uma linguagem popular algumas questões que são hoje estritamente importantes no dia a dia de cada um de nós, na saúde de cada um de nós, que são coisas que estão sendo deixadas de lado, que estão sendo ignoradas e muitas vezes intencionalmente, tá? Então, como é uma história um pouco longa, eu dividi ela em episódios, tá? Então, cada episódio vai ter um nome específico, aquele episódio, e vai se referir ao que eu vou falar nesse episódio. E todos os episódios estão dentro do que eu identifiquei como um projeto que eu estou seguindo para buscar uma justiça à Anne, para buscar uma justiça a todas as outras pessoas que se encontraram, que se encontram ou que ainda vão se encontrar, infelizmente, nessa mesma situação. E esse projeto que eu estou iniciando hoje se chama O Abismo do Crachá, tá? É um projeto muito legal, foi desenvolvido aí com uma intenção de realmente poder ajudar as pessoas, mostrar para as pessoas que elas não estão sozinhas, que elas têm meios, que elas têm direitos, que elas precisam e elas têm uma mão amiga para seguir. Então, o projeto é O Abismo do Crachá, o adoecimento oculto por trás da conduta corporativa, tá? Então, vamos lá. Já falei um pouquinho, vou começar o primeiro episódio. O primeiro episódio eu intitulei como Burnout, quem sente, explica. Vou começar então para vocês. A Anne tem 16 anos de trabalho no grupo JBS SA, a multinacional que todos vocês conhecem. Ela consta registrada como analista administrativo. E a partir de hoje eu farei postagens, como disse, em forma de episódios que são dedicados a ela e a todos que passaram ou que estão passando ou que porventura infelizmente vão vir a passar por essa mesma situação. O objetivo é ajudar a dar voz ao sofrimento dela, da minha família, da nossa família, que como esposa convivi isso com ela, estou vivendo ainda isso com ela, e de muitas outras pessoas e famílias que sofreram e estão sofrendo caladas por causa de um corporativismo predatório e tóxico. Os episódios, como eu disse, eles vão ser contados de acordo com os fatos e de forma individual, para que não fique muito extenso e cansativo, recebendo nomes direcionados, e todos estão dentro do projeto que é O Abismo do Crachá, adoecimento oculto por trás da conduta corporativa, tá bom? Hoje, especificamente, eu vou falar sem enrolação, de forma clara. Não sou psiquiatra, não sou psicóloga, eu estou falando como uma pessoa, como você que está me vendo, que passou por uma situação
de um ente muito querido, a minha esposa, vivendo isso. Então, o meu ponto de vista como pessoa, como esposa e como cidadã que quer um Brasil melhor. Hoje, os 3 problemas gravíssimos que a gente tem, os 3 maiores problemas que a gente tem no mundo corporativo, que tem pesado demais na vida de muita gente, é o burnout, crise de ansiedade, crise de pânico e a depressão. Muitas vezes, quando a gente fala dessas doenças, a maioria das vezes só ouvimos termos difíceis, como se fosse algo que só o psiquiatra pudesse entender, só o psicólogo pudesse entender. Mas a verdade é outra. A dor e o cansaço são universais, gente. O burnout não é só um estresse, é uma pane geral. O esgotamento que acontece quando você trabalha demais ou se cobra demais por muito tempo. É o corpo, é aqui, a mente dizendo, chega, eu não aguento mais. A crise de ansiedade é o medo no ataque. É aquela sensação terrível e urgente de que algo muito ruim vai acontecer a qualquer segundo, te sufocando e te paralisando. A depressão não é só uma tristeza passageira, é uma doença que apaga a sua luz, rouba a sua energia e a sua vontade de viver. Não é falta de fé. E muito menos muito menos o que algumas pessoas pensam. Não é frescura. É uma escuridão que precisa ser tratada. E o ponto principal é este. Você que passa por isso, que já passou, está passando, que quem sabe vai passar, infelizmente, não precisa ser médico para entender isso. Claro que psiquiatras e os psicólogos são indispensáveis para o tratamento. Eles têm a ciência e as ferramentas para nos ajudar. Mas a compreensão mais verdadeira é esta, em que viveu ou está vivendo isso. Quem sentiu o burnout, quem passou pela crise de ansiedade, de pânico, pela depressão ocasionada pelo burnout, ou quem viu e viveu essa jornada tão avassaladora com um familiar, com um ente querido, tentando enfrentar todos os sintomas e o caos que se instalou. Consegue explicar o peso da situação de um jeito que nenhum livro consegue. É a sabedoria da vida real que transforma o diagnóstico em acolhimento. É por essa voz da experiência que eu vou falar, de forma simples, direta e com profundidade, de quem realmente entende o que significa lutar por um dia a mais de vida. A minha missão hoje foi tirar o peso e a complicação do vocabulário da saúde mental. Entendemos que burnout, crise de ansiedade, crise de pânico, depressão são mais do que diagnósticos. São esgotamentos reais e doenças ocupacionais equiparadas a acidente de trabalho. E a experiência de quem vive é a nossa maior lição. Mas há uma coisa muito importante que não podemos ignorar. O nosso corpo nunca entra num colapso total sem antes nos avisar. Ele não apenas quebra, ele vem dando sinais sutis e urgentes, que a gente, às vezes, infelizmente, por despreparo, por não ter vivido, por não ter presenciado alguma situação, por não ter o conhecimento específico, a gente insiste em ignorar. Tais como o sono que não vem, a dor de cabeça que não passa, a irritação que toma conta. No nosso próximo encontro, eu vou mergulhar exatamente nisso. Vou falar dos primeiros sintomas, inclusive os primeiros sintomas vividos pela Anne, para que outras pessoas possam aprender a ler esses alarmes. Afinal, como o seu corpo está tentando te dizer, pare antes do esgotamento.
Não perca. A gente se encontra aqui na próxima quarta-feira para aprender a ouvir os avisos e começar a cuidar de você de verdade. E assim eu chego ao fim desse episódio do Abismo do Crachá. E já antecipo para vocês o tema que eu vou abordar no segundo episódio, que vem ao ar na quarta-feira, tá? O alerta do corpo, reconhecendo o esgotamento físico e mental. Não percam. E eu peço para vocês, curtam, compartilhem com o máximo de pessoas que vocês puderem, porque isso é uma experiência real e muitas pessoas não têm, às vezes, o conhecimento, o discernimento do que pode estar acontecendo. E ouvir essa experiência pode ligar um sinal de alerta, e isso pode ser o diferencial para salvar a vida desta pessoa. Lembre-se, juntos todos somos mais fortes. Então, pessoal, eu agradeço. Até breve, até quarta-feira. Estamos juntos de novo.